Jornal Nova Era. Fatos, opinião e espiritualidade. Jornal Nova Era. Rede Boa Nova de Rádio, a TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, na cobertura do Medinesp, no Espírito Santo, em Vitória, no Espírito Santo, onde você vai acompanhar então todo o material, que as reportagens que realizamos nesta cobertura. Acompanhe a partir de agora. Fala, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs da Rádio Boa Nova TV Mundo Maior. Que alegria estar aqui com vocês. A gente está aqui no Medinesp 2023. Primeiro encontro depois da pandemia, como está acontecendo em vários eventos, e a alegria da gente estar se reencontrando com todo mundo aqui. O tema que eu vou falar é sobre a construção de uma vida em plenitude. E olha, uma vida em plenitude num planeta de expiações e provas, num processo de transformação histórica, cultural, política e ideológica, de fato é um pouco de pensar sobre como manter a saúde mental e a sanidade emocional diante de tantas transformações. Claro, sem nenhum tipo de objetivo de tocar em temas políticos que são passageiros e secundários, porque existe um governador real dessa nau chamado Jesus, exatamente sobre essa perspectiva de que olhar para esse grande timoneiro de nossas existências, depositar nele e somente nele a nossa confiança, levantar a bandeira dele, somente dele a bandeira que nos interessa, é que nos garante de fato uma vida plena. Toda vez que abdicamos deste lugar para levantar bandeiras circunstanciais, históricas, passageiras, nada contra viver uma experiência política em qualquer dos aspectos que nós possamos vivenciar, mas muitas vezes nos distancia desse grande objetivo. E não se trata de negar a realidade que nós vivemos, o tempo no qual nós nos encontramos, mas entender que ele é de fato secundário do ponto de vista de um grande projeto de aperfeiçoamento da humanidade, e o convite que nos é feito, então, de imaginar, somos quem nesse contexto caótico? Somos aquele que toca fogo no parquinho, que bota todo mundo no grupo do WhatsApp da família para sair, que queima todo mundo, que faz cancelando as pessoas, que não deixa ninguém ficar, porque acha que todo mundo é do mal, é perverso, é alienado, porque a gente sempre acha que o outro é que é perverso, do mal é alienado, você sabe disso, né? A grande questão é, aqui eu acho que o convite de Francisco de Assis se faz ainda mais forte. Senhor, ainda mais num contexto como esse, fazei de mim um instrumento da tua paz. Tem sido você, tem sido eu, esse instrumento de paz ou de conflito? É um pouco da avaliação que a gente deve fazer sobre como vivemos essa experiência conflituosa, sendo objeto da paz, como dizia Jesus, essa paz que excede todo o entendimento, porque ela olha para tudo que acontece, mas não toma isso como uma realidade dada, mas como circunstancial e temporária, e perceber que o objetivo é exatamente esse, estar aqui nesse tempo que é difícil, que tem muitas disrupturas, a gente está aqui em pleno 2023 com o ChatGPT, inteligência artificial, ameaçando transformações históricas, políticas, culturais, tecnológicas, inimagináveis. Mas e aí? Quem é você na fila do pão do mundo de regeneração? Aquele que é o do conflito ou aquele que traz a paz? É um pouco sobre isso que a gente vai falar. Um beijo no coração para vocês. Ouvimos Rossandro Klinge, Décio Iandoli Júnior, do Mato Grosso do Sul, presidente da AME do Mato Grosso, aqui no Congresso do Medinesp 2023. Eu queria começar falando de uma coisa que me emocionou muito, né? Você, durante toda a palestra, lembrou do trabalho. E aqui, chegando, a primeira coisa que eu percebi, temos uma sala com o nome da doutora Marlene Nobre. Fala um pouco da doutora Marlene Nobre para a gente. Então, eu estou lançando até um livro, né? Marlene Nobre, Ideal Médico Espírita, falando dela, do trabalho dela, da importância dela. Mas a doutora Marlene, para nós aqui do Medinesp, qualquer pessoa que você encontrar aqui vai ter nela uma pessoa importante, porque ela foi uma aglutinadora para o trabalho do Ideal Médico Espírita. Ela recebeu essa tarefa diretamente do Dr. Bezerra de Menezes e ela fez isso com muita determinação, com muito carinho, com muito amor, e ela acabou sendo o veículo para um monte de almas que estavam perdidas por esse mundo, né? E precisando dessa ancoragem. Ela tinha uma frase que eu gosto muito, que ela falava que mourão junto não faz cerca. Então ela dizia que Jesus tinha mandado os mourões
para vários lugares do Brasil e do mundo, e que agora era a hora de a gente fazer a cerca, né? E ela foi a referência para a gente fazer a cerca, né? Porque ela trouxe essa necessidade, ela trouxe a palavra do Dr. Bezerra, e ela deu o exemplo, né, de desenvolvimento desse trabalho. E é um trabalho que ela começou, mas hoje a gente vê, né, esse Mednesp está sendo importante para a gente, porque depois da pandemia a gente ficou, de 2 em 2 anos, a gente ficou 4 anos sem se ver, 4 anos sem estar junto, e agora a gente está matando a saudade e ao mesmo tempo a gente está vendo como a gente continua trabalhando, né? As AMEs no Brasil inteiro e as AMEs de fora do Brasil, da AME Internacional, estão produzindo, você vê os livros, são 6 livros lançados, o pessoal está trabalhando. E eu tenho certeza que ela não deixa a gente esmorecer, né? Nos momentos que a gente se encontra espiritualmente, nos desdobramentos, ela está sempre próxima da gente e fazendo uma coisa que eu acho fundamental. E eu sempre pedi para ela, me cobra, me pede, me diz o que eu tenho que fazer, que eu vou fazer. Né? Porque disciplinado eu sou, nem sempre eu sei para que lado eu tenho que ir, e é por isso que a gente precisa muito dela. E fala um pouco para a gente, então, da palestra que você realizou aqui no Mednesp. Então, essa palestra, ela é o tema do Mednesp, né? A evolução da ciência e a ética espírita. E eu tive bastante dificuldade, eu confesso, para chegar no âmbito do conteúdo. Mas a ideia é a gente entender como é que a ciência evolui, não nos seus resultados, mas nos seus mecanismos básicos de desenvolvimento. Eu usei muito um autor chamado Thomas Kuhn, que é considerado um dos mais importantes filósofos da ciência na atualidade, né? Apesar dele já ser desencarnado. Então, eu peguei e ele descreve um ciclo, sabe? E dentro desse ciclo que ele descreve da ciência evoluindo, a gente percebe claramente que nós estamos num momento de transição importante, em que está sendo implantado um novo paradigma, o que ele chama de revolução científica. E isso é uma coisa que está acontecendo não só por conta da espiritualidade no mundo inteiro, e que nós, espíritas, somos meio que privilegiados, porque a gente tem essa informação anterior ao próprio acontecimento da Revolução Científica. Então, esse novo paradigma sendo implantado, que está sendo chamado de paradigma pós-materialista, ele tem, por exemplo, dentro dos 8 cientistas que fizeram o manifesto pós-materialista, que foi publicado numa revista importante chamada Explorer, a gente tem o Dr. Alexander Moreira de Almeida, que é um psiquiatra da Universidade de Juiz de Fora e é um grande colaborador da Associação Médico Espírita. E é um espírita, né? Tem vários trabalhos dele sobre a metodologia científica de Allan Kardec, sobre as cartas consoladoras do Chico e vários tipos de abordagem que ele faz dentro da psiquiatria e da ciência, implantando esse novo paradigma. Então, a gente vê o significado dele está nesse artigo, né, para mim, perceber que, apesar de não ser exclusivamente espírita, é um movimento que o espiritismo está capitaneando, né, de uma maneira bastante importante. E a doutora Marlene sabia disso, por isso que ela foi atrás da AME Internacional, ela fundou a AME Internacional, ela juntou grupos, ela se associou a pesquisadores estrangeiros, né, Dr. Harold Canning, Peter Fenwick, Gerd Schwartz, a doutora Cristina Puchalski e tantos outros que não são espíritas, mas que ela identificou como pessoas trazendo a implantação desse novo paradigma para a ciência. Então, a ideia foi essa. E aí, no segundo passo, né, na segunda parte da palestra, mostrar que a ética é a parte da ciência que busca o que é certo e que a moral é aquilo que nós, como sociedade, consideramos o que é certo. O ideal é que a ética e a moral sejam a mesma coisa. Não são, mas o ideal é que fossem. Porque aí a moral estaria preocupada no bem comum, que é o que a ética é preocupada. E aí eu faço essa abordagem do mundo globalizado, né? De como as distâncias estão diminuindo por conta das maneiras da gente, dos meios de transporte que estão muito mais fáceis, mais rápidos, e do meio de comunicação principalmente, que está homogeneizando a cultura, e essa cultura é a base do nascimento da moral do Cristo na sociedade, que vai ser a moral igual à ética.
quando nenhum de nós vai ver o outro como alguém melhor ou pior. Todos nós vamos nos ver como irmãos exatamente iguais. Ninguém é melhor, ninguém é pior. Somos todos iguais. Então, essa é a visão final, né? A ideia final que eu acho que a palestra traz. É a necessidade da gente se ver como seres, como irmãos, como pessoas iguais. A TV Mundo Maior é uma parceira grande, né? De muito tempo. O que eu queria era agradecer por estarem nos apoiando, por estarem juntos, principalmente nesse ideal médico espírita, que não é uma coisa simples. A gente está lutando contra preconceitos, a gente está lutando contra uma série de barreiras, e se não fosse os divulgadores, se não fosse o pessoal que dá o apoio, a gente não ia conseguir, ninguém ia conseguir, né? Então a mensagem é de gratidão, né? De muita gratidão por essa parceria fundamental que foi arregimentada por esse espírito, né, Allan Kardec, por essa doutrina que é o Espiritismo, nesse momento fundamental de transição planetária que a gente está vivendo. Doutor Paulo César Frutuoso, do Rio de Janeiro, que vai conversar um pouco com a gente. Seus livros, a gente tem aí, entre eles, a Medicina Mediúnica do Futuro e outros livros, Paulo César. Você fala muito dos efeitos físicos e esses efeitos hoje não estão acontecendo. Por quê? Estão acontecendo, mas de forma muito rara, porque são médiums muito raros, que lhes é concedida essa mediunidade como uma ferramenta de resgate mais rápido das imensas dívidas contraídas em vidas passadas. E como ainda não temos condições de controlar, não temos ainda aqui controle emocional para estarmos presentes em tais reuniões, elas se tornam raras, porque a vida física do médium é colocada em risco. À medida que nós estamos num planeta que, para todo lado que você se volta, você vê sofrimento. Você vê guerra aqui e ali, você vê epidemias, tsunamis, entendeu? Isso tudo produzido pela psicosfera dos nossos irmãos encarnados e desencarnados. E estamos colocando tijolos em telhados de zico. Vai desabar. Mas, doutor Paulo César, como é que o senhor considera esses tijolos? Uma psicosfera extrafísica? Sim. Nós temos duas atmosferas. Uma atmosfera física, ventos, marés, luz solar, etc. Mas temos também uma atmosfera extrafísica, uma psicosfera, que é a soma das energias mentais dos espíritos encarnados e desencarnados acoplados a esse planeta. E dado, qual será a psicosfera de um planeta onde dois dos maiores comércios são o de armas e de drogas? Qual será a psicosfera de um planeta onde são praticados por ano mais de 100 milhões de abortos criminosos? Qual será a psicosfera de um planeta onde a todo momento você encontra alguma forma de guerra acontecendo? Estão percebendo? Enquanto não conseguimos modificar a psicosfera do nosso planeta, estaremos enfrentando como telhados de zinco que desabam com os tijolos sobre eles colocados, com tsunamis, com terremotos, com maremotos, com epidemias, com pandemias, etc, 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 incluindo nisso as guerras. Eu queria que você falasse um pouco com o amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, que é uma prática sua, antes de entrar no centro cirúrgico, fazer uma prece. Fala com o amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior, dessa importância para você nessa ação e para aqueles que estão nos acompanhando. Eu considero o centro cirúrgico uma sala de cirurgia, um ambiente sagrado. E não entro nesse ambiente sem realizar uma prece. A prece é uma ferramenta que não é utilizada pela imensa maioria dos meus colegas. Eu me lembro, e isso está colocado no meu livro, A Face Oculta da Medicina, um capítulo intitulado Médiuns no CTI, de uma paciente, esposa do primo da minha esposa, que estava internada no CTI cardíaco no Rio de Janeiro, com todo o equipamento necessário ali montado, durante 40 dias. Estava sofrendo com uma
inflamação da membrana que envolve o coração. Chama-se pericárdio. E elas estavam com uma pericardite. Há 40 dias, com a inflamação, acumula-se líquido em volta do coração, comprime e o coração para. E já tinham sido feitas várias punções nesse líquido, esvaziado para liberar o coração. O líquido era colocado em ambientes de cultura, placas de cultura, para que se detectasse que micro-organismo estaria causando aquela pericardite. E nenhum micro-organismo crescia. Bem, e aí, como fui procurado em busca de ajuda, levei comigo um desses médiums de efeitos físicos dentro do CTI. Ficamos ali, vimos uma situação extremamente grave. A princípio eu pensei que não teríamos condições de ajudar, mas entramos em prece, eu e o médium. Passam-se alguns minutos e o médium se dirige a mim dizendo: olha, eu não sei se você vai acreditar, mas eu estou vendo, com a minha vidência, uma entidade medonha amarrada nesse leito. Está com a impressão de que está hipnotizada. Ela não se amarrou por si própria, nem se hipnotizou. Então alguém colocou essa entidade aí. E do corpo dessa entidade estão surgindo prolongamentos negros, parecendo piche, que estão alcançando o corpo da enferma, envolvendo o seu coração, o seu cérebro e seus rins. Todos esses medicamentos que eles estão aí administrando não chegam aonde precisam chegar, porque os órgãos principais estão bloqueados. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos continuar aqui em prece. Passam-se alguns minutos e ele volta-se para mim e diz: olha, um grupo de médicos e enfermeiros chegou. Já estão tirando a entidade daqui. Devem estar levando para algum sanatório ou algum hospital do plano espiritual. E agora estão instalando, e aí ele começou a utilizar a linguagem de mecânico de automóveis. Estão instalando um tanque de vidro, parece cristal, com líquido verde, parece esmeralda, um líquido lindo. E estão agora instalando mangueiras, ele não falou tubo. Estão instalando mangueiras desse frasco com líquido verde para o corpo da paciente. Ó, o líquido verde agora está entrando no corpo da paciente, está percorrendo o organismo dela inteiro e está sendo coletado do outro lado negro. Agora está entrando verde e está saindo mais claro do outro lado. Olha, Paulo, agora está entrando verde e está saindo verde. Parece que algum processo de purificação foi feito no corpo dela. Muito bem, e agora? Já tiraram o equipamento. Entendi. Quem é que está chefiando esse grupo? Frederic von Stein, cirurgião do exército nazista que se aproximou do lar de Frei Luís, centro espiritual ao qual pertenço, porque no nosso educandário mais de 500 crianças estavam judeus reencarnados. O ódio persistia, só que foi conquistado pelo amor de Frei Luís, que também era alemão. Bem, e aí, nesse momento, ele disse o seguinte: olha, já tiraram todo mundo, mas deixaram enfermeira de prontidão. Podemos ir embora? Não, agora vai lá fora e chame o marido da paciente, que nós vamos dar uma prova a ele, que é o que o Frederico está dizendo. Aí eu fui lá, chamei Fernando, o nome dele é Fernando. Fica calmo, parece que você foi pedir ajuda. Então parece que a ajuda veio, quero te dar uma prova disso. Ele chegou comigo até o leito. Nesse momento já não era o médium. O Frederico estava nele incorporado ou encarnado. E disse o seguinte: Paulo César, estenda a sua mão. Eu estendi a minha mão. E o médium, com a entidade nele encarnada, colocou a mão sobre a minha. Passam-se alguns segundos e ele levanta e toda a palma da minha mão estava coberta por um coágulo de sangue ainda quente. Acalmei o marido da paciente, fui no banheiro, lavei a minha mão e retornei. Terminamos o tratamento? Terminamos. Daquele dia em diante, tudo que estava sendo feito durante 40 dias sem dar resultado nenhum, começou a dar resultado. 1 ou 2 dias saiu do CTI e foi para a semi-intensiva. 1 ou 2 dias saiu da semi-intensiva e foi para o quarto. 1 ou 2 dias saiu do quarto e foi para casa.
e hoje é avó. Porque quando o marido nos procurou, ele estava com 2 crianças com possibilidade de ficarem órfãs de mãe. E aí, eu sempre que me lembro desse caso, penso o seguinte: o que eu vou dizer para meus colegas? Fui até lá e conversei com eles. Colegas, essa paciente estava internada aqui há 40 dias. Nada funcionava. De repente começou tudo a funcionar. O que vocês acham que aconteceu? Paulo César, nós não sabemos. A probabilidade maior é que o micro-organismo que estava causando essa pericardite tenha sofrido uma mutação e se tornou sensível aos antibióticos que nós estávamos usando. O que eu ia falar para eles? O que aconteceria comigo se fizesse o seguinte: colegas, vamos nos reunir aqui. Vocês querem saber por que nada estava funcionando e de repente começou a funcionar com essa paciente? Havia uma entidade obsessora amarrada nesse leito. E aí eu trouxe um médium de efeitos físicos, a entidade foi retirada e outros médicos desencarnados aqui vieram com enfermeiros e purificaram todo o corpo dela, que estava contaminado pelos fluidos barônticos que estavam saindo dessa entidade e bloqueando os medicamentos que vocês estavam utilizando. Então, como nós fizemos essa limpeza, o tratamento de vocês funcionou. Onde é que eu estaria agora? Iam caçar o meu diploma, eu ia ser taxado de maluco, não é? E teria que abandonar a carreira de médico. Agora, uma indagação deve ser feita. Isso sendo comprovado cientificamente, como é que ficarão aqueles que são responsáveis pelos recursos da saúde? Quantos pacientes estariam nessa mesma situação e nós nem percebemos que isso está acontecendo? Daí eu vejo a importância da dilatação cada vez mais profunda, da compreensão mais profunda de uma segunda medicina se acoplando à nossa. Uma medicina física e uma medicina espiritual. Queria que você falasse um pouco do Frei Luiz, que é a instituição que você trabalha. Conta um pouco para a gente. Uma instituição fundada em 1947 e que hoje é o maior centro espírita do Rio de Janeiro. E o líder espiritual é um frade franciscano alemão que veio para cá na primeira metade do século XX, se radicou na região serrana, na cidade de Petrópolis, aonde realizou tamanhos prodígios que passou a ser considerado verdadeiro santo. Até onde eu percebo, os prodígios que aconteceu com o Frei Luiz estavam relacionados à sua mediunidade. O Frei Luiz era médium. Né? E ele é o nosso líder, em homenagem ao seu trabalho. Eu acho que o acaso não existe, então tudo isso estava dentro de uma programação. Até onde eu percebo, a evolução espiritual de Frei Luiz é tão alta que ele já está em conexão direta com o próprio Cristo planetário da Terra, Jesus. Temos uma atividade social lá intensa, um educandário com mais de 500 crianças, temos um asilo para idosos, temos um ambulatório com mais de 40 colegas trabalhando gratuitamente, dando assistência médica à pobreza da região e, evidentemente, realizando um grande trabalho também no atendimento espiritual, recebendo aproximadamente 4 a 5 mil pessoas a cada reunião pública. Parabéns por esse trabalho. Aqui no Medinesp, a mediunidade e a medicina do futuro, e a sua palestra Medicina Mediúnica. Fala um pouquinho para o amigo ouvinte como é que foi esse trabalho. A Medicina Mediúnica do Futuro é o título de um dos meus livros. Já temos 9 escritos. E eu coloco que tenho absoluta certeza de que os médicos do futuro serão ostensivos médiums. Já somos hoje sem percebermos, mas no futuro perceberemos. Seremos dotados de sentidos ultra evoluídos em relação ao que hoje possuímos, como, por exemplo, a visão por transparência, a visão microscópica, a visão ultramicroscópica e também a percepção das informações captadas dos colegas que nos acompanham. Nenhum médico está sozinho. Nós só sabemos tratar do casulo e a vida está na borboleta. Então, quem está tratando da borboleta são colegas que nos acompanham. E ouso afirmar
que muitos dos resultados positivos, das vitórias, dos sucessos que alcançamos nos nossos pacientes, não alcançaríamos sem essa ajuda imponderável aos nossos pobres 5 sentidos. Uma mensagem para o amigo ouvinte que nos acompanha. Todos somos imortais. Viveremos para sempre. Aos jovens que estão me assistindo, pai e mãe devem ser honrados, mesmo quando estão errados. E tomemos muito cuidado com aquilo que falamos, com aquilo que fazemos e até com aquilo que pensamos, porque poderemos estar depositando em nossos corpos extrafísicos impurezas ou causando deformações. E aconselho aqueles que se sentirem assim indecisos ou ainda preocupados com seu estado atual de comportamento, que direcionem a energia mental pela prece ao Cristo planetário Jesus. E as amigas que estão me assistindo, lembro que não existe força mais poderosa no multiverso, ou seja, do conjunto de universos que se interpenetram pelos outros, do que a prece da mãe pelos filhos, que, segundo Emmanuel, é capaz de arrombar as portas do céu. Eu sou Gilson Luiz Roberto, presidente da AME Brasil, do nosso Congresso Médico Espírita em Vitória, com uma expectativa muito grande, com vários expositores, vários temas a serem abordados, e com certeza teremos um evento muito bom, com muita afetividade e muito também material de reflexão. A desobsessão, saúde mental, ainda mais com a pandemia, que tem aumentado o nível de depressão, de ansiedade, é uma abordagem sempre muito importante nos dias atuais. E a proposta para esse tema central deste ano? É a questão da ética, né? Nós estamos com uma crise aí de cunho político, é uma crise social, uma crise com aumento da violência, mas tudo está vinculado a uma crise ética. Precisamos refletir sobre a ética, sobre a nossa relação entre nós, resgatar essa ideia de família, família universal, e que essa ética esteja realmente estruturada no Evangelho de Jesus. O José Roberto, da AME Espírito Santo, que lançou no Medinesp 2023, Bioética Espírita, José Roberto Pereira Santos. Vamos falar um pouco da proposta do livro, José Roberto. O livro Bioética Espírita, ele foi escrito por vários autores. Eu sou o organizador do livro. Ele vem, né, de uma debate, né, dentro do próprio departamento de bioética sobre assuntos fundamentais, desafiadores da vida. Então ele fala sobre a ética da vida, desde a questão do embrião, do aborto, até a velhice, né, na fase terminal de vida. Então são abordados vários assuntos, como o aborto, a reprodução assistida, a psicologia fetal, a genética sobre a visão espírita, a epigenética, questões desafiadoras da vida, como o coma, né, o paciente em coma, transplante de órgãos, eutanásia, ortotanásia, e finalizando com um modelo de bioética espírita, tá? E a ética de Jesus, que é o nosso modelo e guia. Tá? Então essa foi a proposta do Departamento de Bioética Espírita, que se transformou em livro. Então eu acho que é muito importante, neste momento da humanidade, os temas e os valores que essa obra vem trazer para a sociedade. Conta pra gente, José Roberto, a homenagem aí presente para a doutora Marlene Nobre. Conta um pouco disso pra gente. Sim, a doutora Marlene Nobre foi nossa inspiradora, inclusive, para escrever esse livro, tá? Porque esses temas de bioética, essas questões assim que eram, muitas vezes vinham, né, do público para a AME Brasil, ela sempre direcionava para o departamento de bioética. E a gente respondia, né? Então a gente sentiu necessidade de fazer essa obra. Então a gente fez uma homenagem a ela, né, no livro, onde ela escreve o prefácio, que foi psicografado, né, pelo Dr. Roberto Lúcio,
que está muito bonito, o prefácio dela, está muito interessante. E no final da obra tem uma homenagem à doutora Marlene, que foi escrita pelo Dr. Décio Andoli Júnior. Então está muito também interessante. Porque quando a gente tem um conhecimento espírita, né, que nos traz, né, a realidade, né, dos vários mundos, né, que são habitados, a lei da reencarnação, né, que nós evoluímos através de várias reencarnações para atingir a perfeição, a lei de ação e reação, tudo isso nos faz entender melhor os desafios da vida, o sofrimento humano, e nos dá uma resposta, né, por questões que muitas vezes o entendimento materialista não nos dá esse suporte. Na Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, Irvênia Prada, que está aqui no Medinesp 2023, em Vitória, no Espírito Santo. Irvênia, falando, o tema da palestra aqui falava aí dessa alimentação. Conta um pouco para a gente. Olha, a minha palestra aqui no Congresso, Medinesp 2023, e antes de mais nada eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, né? Já fazia um tempo que a gente não se encontrava. E o meu tema de palestra, eu fiz ontem, foi aspectos espirituais da alimentação vegetariana. Porque uma das vertentes do meu trabalho é valorizar o aspecto dos animais quanto ao direito que eles têm à própria vida. A gente tem que respeitar a capacidade de sofrimento que eles têm, físico e mental. E até agora a humanidade não olhou bem para isso, né? Então o animal é assim, uma coisa, é coisa mesmo, entre aspas, que se usa, se abate, se alimenta deles, e a gente não presta atenção nessas coisas. Então, a minha palestra de ontem, ela focou exatamente isso, a necessidade que nós, seres humanos, temos no nosso processo evolutivo de valorizar essa vertente que é a vida. A própria ciência não sabe o que é a vida. Os animais são seres vivos, criados pelo mesmo Pai que nos criou. Por que nós dispomos dele com essa indiferença? Então eu valorizei esse aspecto e foi concluído que também, do ponto de vista espiritual, existem repercussões do nosso comportamento aqui no plano material, né? Então, por exemplo, no livro Missionários da Luz, Alexandre, que é o mentor, e André Luiz, eles estão entrando no ambiente em que estão sendo abatidos bovinos. André Luiz relata o desconforto dele ao perceber assim que a vibração do ambiente é muito pesada. Mas ele fica mais surpreso ainda quando ele vê ao lado um grupo de espíritos desencarnados de baixa condição evolutiva, retidos ali no ambiente do matadouro, e se jogavam sobre os animais que estavam sendo abatidos para usufruir do fluido vital que emanava do sangue desses animais, esse produto que era alimentado, era absorvido por eles para permanecer aqui nesse plano, não é? Então existe sim um grupo de espíritos que precisam desse fluido que emana dos animais, fluido vital, que é o mesmo para todas as espécies, com variações, não é, para cada espécie. Mas esses espíritos, eles são tão necessitados da matéria que eles frequentam matadouros para usufruir esse fluido vital dos animais. Olha que cena! André Luiz mesmo reporta que isso é uma atualização do que nós lemos no terceiro livro do Antigo Testamento, que é o Levítico, que é todo de regulamentação para a feitura de sacrifícios, holocaustos de animais em louvor a divindades. Que divindades são essas? São também espíritos de baixa condição evolutiva, não é? Então, a gente que se mantém nessa indústria da morte, essa palavra, esse termo é usado por Alexandre, Missionário da Luz, capítulo 4. A gente acaba participando desse contexto, né? Por outro lado, indo no outro polo, nas repercussões espirituais da nossa conduta aqui, eu citei o livro 50 anos depois de Emmanuel, em que a personagem é Célia. Célia tem uma desavença com o pai, ela sai de casa e ela se refugia num convento, e ela, para se esconder, ela fica transvestida de figura masculina, né? Ela veste aquela veste própria, e ela lá é conhecida como irmão Martinho. O pai, depois arrependido, sai à procura de Célia e chega nesse mosteiro, mas não a reconhece na figura do irmão Martinho. Eles estão sentados fora ali do templo, e ele se admira com a exuberância da natureza.
E ele faz um comentário ao que Célia responde. Aqui, nós nunca cortamos as árvores, agradecemos a sombra, os frutos e tudo que as árvores nos proporcionam. Também nunca matamos os animais, usufruímos sim o leite de algumas fêmeas em quantidade adequada e agradecemos através de preces fervorosas. Então, a Célia ela dá um exemplo de como nós devemos nos conduzir aqui no plano material, respeitando todos os elementos da natureza, que são criaturas do Pai como somos nós, não é? Então, isso no plano espiritual também repercute em vibrações harmoniosas, de equilíbrio, de paz, é o que todos nós queremos, né? Então, é bem por aí. Mas, olha, sem cobrança, sem avaliações, sem julgamentos, cada um tem o seu momento de alimentação carnívora ou vegetariana ou vegana e a gente respeita a opção de cada um, né? Então, nós oferecemos a nossa opção assim, mas respeitando o momento de cada um, porque fica a critério de cada um. Emmanuel mesmo, no livro Consolador, ele respondendo a uma pergunta se é válido o ser humano alimentar-se dos resíduos dos animais. E ele diz assim que é um compromisso muito sério, muito pesado, que vai nos custar algumas consequências. Mas ele fala que todas as mudanças, elas, enquanto humanidade, elas são muito difíceis e vagarosas. Esse tipo de mudança ela tem que ser realizada a nível individual. Então, cada um sabe o seu momento, cada um sabe a adequação do seu contexto, não é? Então, na medida em que cada pessoa sentir que é o seu momento, que está chamada para respeitar a vida e o sofrimento dos animais, então ela vai entrando gradativamente, deixando a alimentação carnívora e optando pela vegetariana ou vegana, mas com cuidados, né? Não é de um dia para o outro. E precisamos ter, sim, assistência dos profissionais que são da área da nutrição, porque nós temos que prestar atenção na B12, vitamina B12, no ferro e no ômega 3. Todos os alimentos têm isso, mas a gente precisa estar atento para ter uma dieta vegetariana equilibrada, não é? Então fica mesmo a critério de cada um. E a Ivênia que está aqui na programação da Rádio Boa Nova, com a Ivani, com nossos irmãos animais, toda semana, né? E agora já se aproveitando até das tecnologias, né, Ivênia, para a gravação, para levar todo esse conteúdo para os amigos. É verdade, né? Olha, eu valorizo muito o papel da rádio, sabe? Porque eu sou nascida e criada numa cidade muito pequena do interior do estado de São Paulo. E lá na minha cidade, a única rádio que se pegava lá era a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Então, era costume em todas as casas, a gente ligava o rádio logo cedo e desligava quando ia dormir. Então, a gente ouvia programas de informação, música, programas de auditório. Então, a rádio era assim, a gente ficava em contato com o mundo através da rádio. Não é? Eu valorizo muito esse aspecto, então, com muito prazer, eu tenho um programa junto com a Ivani Lima, na Rádio Boa Nova, que vai ao ar toda quarta-feira, às 14h. Estão convidados. Uma mensagem para aqueles que estão nos acompanhando, Ivênia Prata. Olha, a minha mensagem é o seguinte: todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos viver em paz. Então, temos que fazer a nossa parte, não é? Porque é tão simples, é uma receitinha de bolo que está nos evangelhos, no Evangelho de Jesus. Faça para o outro o que você gostaria que o outro fizesse para você. Nesse outro, coloque também os animais, experimente, não é? Porque eles também são criaturas do mesmo Pai que nos criou. Um abraço para todos. Muito obrigado. Você acompanhou na Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior, as emissoras da FEAL, esse trabalho de cobertura, né, de todo esse trabalho do Medinesp 2023, que aconteceu em Vitória do Espírito Santo. Você acompanhou os bastidores, as entrevistas que realizamos neste trabalho. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Tchau, gente. Termina aqui Jornal Nova Era.